Glória a Deus. Amém? Você pode tomar o seu assento. Estou animado. Abre sua Bíblia em Jó. Hoje eu vim para pregar 3 horas, irmão. Hoje eu estou... Ninguém deu amém, mas glória a Deus. Vamos emendar a vigília, né? Capítulo 28 de Jó. Vamos ler a partir do 12. Eu vim, nessas últimas semanas, colocando uma base para muita coisa que nós vamos falar hoje. E é por isso que é importante que você esteja conectado. Quem está aqui desde a primeira segunda que nós começamos? Muita gente. Quem hoje é a primeira vez que está vindo? A primeira vez? Muita gente também. Então, ou seja, metade está desde o início, metade está começando hoje. Deus vai te dar sabedoria para pegar no meio, irmão. Você vai pegar a informação e vai entender. Se não entender, você faz cara que está entendendo, para não me distrair aqui. Jó, capítulo 28, a partir do versículo 12. E eu estou feliz também que não tem mais lugar, né? As pessoas já estão ficando em pé. Isso é muito bom. Isso é uma prova de que a ampliação está chegando rápido nessa casa. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor. A versão King James diz: o ser humano não reconhece o valor da sabedoria. Afinal, ela não está disponível na terra dos viventes. Na versão que eu estou lendo, a Almeida diz assim: pois ela não se acha na terra dos viventes. Isso aqui nós falamos logo numa das primeiras segundas-feiras, que a sabedoria ela não está disponível na terra. Existem 4 lugares onde a sabedoria está. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Um lugar acabou de ser revelado. Não é na terra, não está na terra dos viventes, ou seja, está na eternidade e com uma pessoa que também nós vamos já falar. Mas continuando. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino e nem se pesará prata em troca dela. Não se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix e nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal. Eu quero fazer referência aqui, que esse versículo talvez esteja soando parecido aos seus ouvidos, mas nós nunca lemos esse. É que o Provérbios 8, na qual nós já lemos há 2 ou 3 semanas atrás, diz exatamente a mesma coisa. O problema é que o livro de Jó é o primeiro livro, cronologicamente falando, escrito na Bíblia. E o livro de Provérbios, escrito por Salomão, foi escrito centenas de anos depois. Nós estamos falando, então, de uma revelação de uma pessoa que centenas de anos escreve algo sobre a sabedoria, depois vem um homem mais sábio do mundo, Salomão, escreve a mesma coisa que Jó colocou no primeiro livro cronológico da Bíblia. Apesar de Gênesis e até os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco está na Bíblia de forma 1, 2, 3, 4, 5, ali os 5 primeiros. Cronologicamente, Jó foi o primeiro a ser escrito. É o livro mais antigo da Bíblia e já falava sobre sabedoria. Aí vem Provérbios 8 e diz a mesma coisa que nós estamos lendo aqui. Diz o seguinte: com ela não se pode comparar o cristal, versículo 17, nem se trocará por ela joia de ouro fino. 18. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que os rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: já ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e só Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo que está debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para os relâmpagos dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a
inteligência. Vamos ler esse juntos. De novo, 28. E disse ao homem, 2 pontos. Eis que o temor do Senhor é... E o apartar-se do mal é a... inteligência. Jó, o primeiro livro cronológico da Bíblia, traz um segredo muito grande aqui. Sabedoria e inteligência não estão disponíveis para qualquer um, podem mudar a vida das pessoas, vale mais do que o ouro. Ou seja, qualquer um que está sentado aqui, todos os dias tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Porque se você não ganhar dinheiro, você não paga suas contas. Se você não ganhar dinheiro, você não paga aluguel, não paga a escola dos filhos, você não come. Se você não ganhar dinheiro, você não se mantém nesta terra. E mais do que isso, tem gente que já tem o básico e continua trabalhando por dinheiro. Tem gente que já tem tudo, mas quer ficar rico. Tem gente que é rico e quer ficar milionário. Tem gente que é milionário e quer ficar bilionário. E por aí vai. Isso é uma fome que nunca termina, que nunca é saciada. Porque o homem, o ser humano, ele busca todos os dias dinheiro. É uma busca insaciável e incansável. Não estou dizendo que é ruim, nem que é certo, nem que está errado, mas eu estou falando que as estatísticas já mostraram que todo mundo desesperadamente, todos os dias, trabalha por dinheiro, corre atrás de dinheiro. Qualquer oportunidade que apareça que você ganha mais é a tentação para você decidir, porque dinheiro tem sido um peso, um dos mais importantes, se não for o mais importante, até hoje para as pessoas. Então pense comigo. A Bíblia chega em Jó e diz o seguinte: a sabedoria vale mais do que ouro, vale mais do que os rubis, vale mais do que a prata. E se você pegar o ouro de Ofir, que era o ouro mais fino da época, se você pegar o topázio da Etiópia, que era a pedra mais cara da época, ainda assim você não consegue comprar a sabedoria, de tão cara que ela é. O dinheiro não consegue comprar isso. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o apartar-se do mal é a inteligência. Então, tem 2 coisas que nós precisamos entender aqui para que você continue programando a sua vida. Primeiro, temer a Deus. Segundo, começar a se apartar de tudo que é mal. Mentira é mal, é coisa do mal ou é coisa do bem? Gente, só 3 pessoas acham que... Mentira é coisa do mal ou coisa do bem? Opa, do mal. Quem aqui já mentiu? Levanta a mão. Todo mundo mal. Tem que fazer um curso de libertação no final com vocês. Ou seja, apesar de sabermos que mentira é do mal, continuamos mentindo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Falar mal das pessoas é coisa do mal ou coisa do bem? A Bíblia diz o seguinte, o próprio Salomão, o homem mais sábio que já existiu: 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Ou seja, ele não consegue ver, ele tem nojo, ele vomita quando está perto. São as pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. 6 coisas ele odeia, a 7ª ele abomina. 2 pontos, o que semeia contenda entre os irmãos. Mentira é mal e a gente não tem se apartado. Falar mal dos outros é ruim, é abominável, mas a gente não tem se apartado. Mas a gente quer pedir a Deus aqui no culto, sabedoria e inteligência, acha que Ele vai nos dar. Ou seja, a gente quebra toda, a gente rasga a Bíblia com as nossas atitudes, mas queremos que Deus dê o jeito dele de alguma forma nos abençoar. Nossa, é por isso que as igrejas estão lotadas e sem resultado nenhum, e que você tem que ficar enfiando uma campanha atrás da outra, um problema atrás do outro, ou uma estratégia atrás da estratégia, porque as pessoas precisam continuar, porque Deus ainda, entre aspas, Deus ainda não fez. Mas não é que Deus não fez, não é que Ele não é poderoso para fazer, é que as pessoas insistem em rasgar as Escrituras, não lendo e obedecendo, não praticando. Então você só é sábio e só adquire inteligência, conforme a Bíblia orienta, se você se apartar do mal e temer a Deus. Ou seja, como é que você sabe que está temendo a Deus? É toda vez que você está diante de uma oportunidade, toda vez que você está diante de uma brecha, toda vez que você está diante de uma situação que Deus não está ali, você sente aquele frio, você sente que não era para estar ali, isso começa a te consumir, você sabe, você começa a tremer, fala, não era para eu estar aqui. O nome disso é temor do Senhor. O temor do Senhor, ele te avisa, não era para eu estar aqui, mas você pode ainda assim quebrar o temor do Senhor e dar um passo à frente e cometer ainda assim. O temor do Senhor, ele não te impede, ele só te avisa. O temor do Senhor, ele não te prende, ele te alerta. Por isso que ele é o princípio da sabedoria.
Porque o apartar-se do mal depende de você, depende das suas decisões. E nós já ministramos aqui que são as suas decisões que constroem o seu futuro. Então, se eu estou nervosinho, eu posso querer gritar com a minha esposa. É uma opção minha. Mas se eu fizer isso, já mostrou que o temor do Senhor está longe de mim. Eu revelo com as minhas atitudes, com quem convive comigo, se eu temo a Deus e se eu me aparto do mal. Eu não posso mostrar que sou inteligente ou sábio porque falo bem. Eu não posso dizer que eu sou sábio diante de Deus e inteligente conforme a Bíblia orienta porque eu passo em provas ou porque eu tenho título disso ou daquilo. O que temos que analisar num homem e numa mulher que são sábios e inteligentes é se eles temem a Deus e se apartam do mal. Porque quem se aparta do mal nunca vai ter um problema batendo na porta da casa para acusar, para botar o dedo na cara. Por quê? Porque está longe do mal já. O mal não consegue encontrar uma forma de aprisionar. Agora presta atenção. As pessoas, desde Jó, aliás, desde a criação, nós lemos em Provérbios 8, há umas 2, 3 semanas atrás, a sabedoria ela foi contratada por Deus para construir o mundo com ele. Tamanha importância da sabedoria. Quem lembra de Provérbios 8, que nós lemos aqui? Ela foi o arquiteto da criação, estava do lado com Deus, ela dava as medidas da criação, de tamanha importância que ela tem. Jó diz que os rubis não podem comprar, que o ouro não pode comprar, o dólar não pode comprar, nada pode comprar a sabedoria. Agora, eu quero sabedoria, pastor. Eu acho que sabedoria é principal na minha vida. Olha, eu estou cansado de tomar decisões erradas. Porque imagina, com sabedoria você não toma mais decisões erradas. Com sabedoria você controla o que fala. Para quem não sabe, 97% das angústias que um ser humano atrai para si é pelo que ele falou e não pelo que falaram contra ele. Quando alguém fala algo contra você, você pode ficar chateado, ofendido. Angustiado é só pelo que você mesmo falou. De tão arrependido, de tanto remorso, entra a angústia. Só para você entender quantas coisas nós temos que mudar a partir de hoje. E eu te aconselho, se você tem onde anotar, começar a anotar algumas coisas que você vai ter que tirar, arrancar da tua vida hoje. Porque, presta atenção, todo aprendizado gera dor. Se você entrar aqui e só sentir um arrepio e falar, nossa, que palavra bonita hoje, então, na verdade, foi só um bom entretenimento. Isso você também sente num teatro. Se você for assistir o Andrea Bocelli, você vai chorar muito mais do que vai chorar aqui comigo. Ou seja, o efeito emocional muitos podem provocar. Agora, a transformação de vida depende da educação e depende de você se associar nessa noite ao que o Espírito Santo quer fazer, para, através da palavra recebida, através da educação, você começar um processo de transformação. Para isso, você vai ter que anotar algumas coisas que você está errando. Porque enquanto você não anota, você não tem noção do quanto era sério. Se você começar a anotar toda vez que você mentir, por exemplo, chega na sexta-feira e faz uma avaliação da semana, você vai dizer, meu Deus, eu sou muito mais pecador do que eu achava. Quantas vezes eu falei mal das pessoas, quantas vezes eu dei um jeitinho brasileiro, quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes eu fiz aquilo. Ou seja, se você começar a anotar agora, durante a ministração da palavra, enquanto o Espírito Santo vai falando contigo, você começar a anotar, você já vai começar a ver o quantas coisas nós temos que mudar na nossa vida. Porque nós reclamamos de erros que nós mesmos entramos. Nós decidimos entrar em alguns problemas financeiros, nós decidimos entrar em alguns problemas no casamento, nós decidimos atrair algumas tribulações para a nossa vida com as coisas que nós mesmos escolhemos. Profissionalmente, na vida sentimental, na vida amorosa, na vida emocional, na vida ministerial. Nós mesmos decidimos isso. Então, se você começar a anotar, muita coisa vai melhorar. E eu quero falar rapidamente os 4 lugares onde a sabedoria se encontra. Quem gostaria de encontrar sabedoria hoje? Amém. O problema é que ela está em 4 lugares difíceis. Vou começar com o primeiro. Ela não está na terra, ela está na eternidade. Eu não sei quem aqui consegue pegar alguma coisa que está lá na eternidade, mas se você tem esse costume, gostaria de conversar no final contigo, para você me passar alguns segredos, porque não é fácil acessar a eternidade. Não é fácil trazer do mundo espiritual algo aqui para a terra. E a sabedoria ela não está disponível na terra dos viventes. Ou seja, em Jó 28, nós já lemos, diz que ela não está disponível aqui. Agora, Tiago, capítulo 1, abre rapidinho lá comigo. É importante que você leia.
Livro de Tiago. Capítulo 1. Versículo 5. Inclusive, quando eu escrevi esse livro, eu estava inspirado, foi algo realmente que Deus me deu. Diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peraí, escuta aqui, ó. Se algum de vocês hoje aqui tem falta de sabedoria, quem acha que lhe falta sabedoria, levanta a mão. Então, esse versículo é para você. Porque diz o seguinte: se algum de vós acha que lhe falta sabedoria, vírgula, aí vamos entrar, peça a Deus, ou seja, é o único que pode dar. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se lhe há dada. Ou seja, o primeiro lugar onde a sabedoria se encontra é onde ela sempre esteve, na eternidade com Deus. Ponto. Então aqui começa uma grande dificuldade, apóstolo, porque a gente vai ter que ter intimidade com Deus para Ele dar alguma coisa para a gente. Sabe por quê? Olha só, pensa numa coisa que o senhor gosta muito. Pensa numa coisa que lhe faz falta. Pense agora para quem tem filho no seu próprio filho. E alguém lhe pediu o seu filho. Porque não é a matéria de hoje, mas nós vamos falar sobre isso. A sabedoria, ela é Cristo. Não é Jesus. Nós vamos explicar isso depois. Ela é Cristo. O Espírito que estava com Deus antes de toda a criação. Ou seja, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. A sabedoria é muito mais profunda do que você está imaginando. Ela é parte essencial de Deus. Aí você chega para Deus, Deus me dá sabedoria. Não é assim. Por que não é assim? Porque ninguém empresta um filho para ninguém. Ninguém dá o maior tesouro que tem para ninguém. Toma, leva o meu maior tesouro, não tem problema não. Você me pediu com tanto carinho. É assim que funciona? Não. Ninguém dá o seu bem mais precioso para alguém, a não ser que tenha intimidade com isso, com ele, com a pessoa. Então, se você não tem intimidade com Deus, se você não tem os códigos que acessam o mundo espiritual, esquece de ter sabedoria. E esses códigos já começam a ser notados por você quando você teme a Deus. É o primeiro ponto, é o primeiro passo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio, ou seja, é o primeiro passo para você entrar rumo à sabedoria. E é muito difícil você ter acesso ao mundo espiritual, porque todos os dias nós temos que viver uma vida carnal. Você luta, você batalha no teu trabalho para ganhar algo que é mundano, que é o dinheiro. Você tem que lidar com pessoas e não com anjos, todos os dias. Quem tem que lidar com gente difícil no trabalho aqui? Tem alguém? Ninguém, né? Graças a Deus, todo mundo. Coisa boa. Por quê? Porque não são anjos, são pessoas, e pessoas têm problemas. E aí você tem que todo dia enfrentar problemas. E aí, vivendo num mundo absolutamente carnal, vivendo num mundo absolutamente mundano, Deus pede para você estar conectado com a eternidade para poder receber a sabedoria. É muito difícil. Porque você está no engarrafamento, quando você acha que é a tua vez, vem um cara e te corta. Aí você já baixa o vidro para profetizar sobre a vida dele. Vem aquele dedo para fora, vai para profetizar, pastor. Calma. Todos os dias vem situações para nos tirar da conexão espiritual. Todos os dias acontecem coisas para nos arrebatar da conexão com o divino, com o eterno, com aquilo que nós não conseguimos ver. E tem mais, as coisas naturais você consegue tocar, você tem aqui acesso. As coisas espirituais você não consegue ver. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você me prova que a internet existe? Quem aqui já viu a internet alguma vez? Quem aqui já viu a internet? O que é a internet? Você nunca viu a internet, você só vê o resultado dela. Porque você aperta o botão conectar e conecta, você sabe que ela existe, mas você nunca viu. Da mesma forma, você só sabe que Deus existe se você vê os resultados dele, porque você nunca vai ver. Da mesma forma, você só sabe se a sabedoria existe
A melhor parte de Deus, você só vai saber se ela existe se você ver resultados. Porque sem resultados, se você apertar o botão conectar e não conectar, você vai achar que não existe. Você imagina se há 40 anos atrás, 45 anos atrás, alguém tentasse te vender a ideia da internet. Que loucura você ia achar. Porque o ser humano é tão limitado, ele é tão escravo do presente, que ele não consegue ver um palmo adiante no seu futuro. Mas a sabedoria tem uma vantagem. Como ela não está disponível aqui, ela está na eternidade, ela não tem princípio nem fim, ela já viu o futuro. E se você tem a sabedoria como conselheira, ela já sabe o próximo passo. Segundo lugar onde a sabedoria está, no silêncio. A Bíblia diz em Provérbios, a sabedoria habita com o silêncio, e até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Pessoas que falam demais, afastem-se delas, por favor. Quem fala mal de você, quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Quando a pessoa vem falar mal dos outros para você, fala assim, para, eu não vou escutar. Porque a fofoca tem que morrer no ouvido da sabedoria. Se a fofoca chegou no teu ouvido, vai morrer ali, de você não vai passar. Porque a sabedoria habita com o silêncio. Quanto menos você fala, mais sucesso, mais chances de sucesso você tem. Tem gente que entrou numa mesa de negócio, numa oportunidade de ouro, está numa mesa de negócio que ele poderia fechar muitas coisas, começa a falar, começa a contar vantagem, começa a querer se autopromover e, de repente, o negócio sai, escorre pelas mãos. O que ele não parou para pensar é que, para ele estar sentado naquela mesa de negócios, as pessoas já sabiam quem ele era, ele não precisava ter se apresentado, ele não precisava ter se autopromovido. Se ele estava sentado ali, irmão, é porque as pessoas já tinham ideia de quem ele era. Ele podia ter ficado calado e se passado por sábio. Mas a Bíblia diz que quem muito fala tende a pecar. Quanto menos você falar a situação, mas está tudo dando errado, fala menos. Mas aqui meu esposo não é fácil, fala menos. Mas aqui me agrediram, fala menos. Um dos princípios da sabedoria é falar pouco e escutar muito. Pessoas que falam demais fazem maus negócios. Pessoas que falam demais ofendem as pessoas. Pessoas que falam demais acabam contando história que não era para contar. E pior, quando não tem história para contar, inventa uma para ficar legal, interessante naquele dia. A sabedoria habita com o silêncio. Você pode ver que os grandes pensadores dos primeiros séculos, eles se retiravam para ficar meses sozinhos, sem nenhum contato com o ser humano, para poder pensar, filosofar, escrever. E se eu pedir para você desligar o teu celular só até 11 horas, você já não vai conseguir. Desliga aí, não precisa desligar não, só estou dando um exemplo. Desliga aí até 11 horas. Você fala, que abuso. Preciso do meu celular se acontecer alguma coisa. Teu pai e tua mãe não tinham um celular e nunca aconteceu nada. Tua avó não tinha e nunca aconteceu nada. Só vai acontecer com a gente, que a gente tem celular, né? A gente não consegue se desconectar, a gente não consegue ficar nem no silêncio das pessoas e nem no silêncio da mente. Como é que a gente quer ser sábio se para ser sábio você tem que pensar? Você tem que questionar. Você tem que filosofar sobre suas decisões. Por que isso? Por que aquilo? Aonde isso vai me levar? Terceiro lugar onde a sabedoria está. Está em Provérbios capítulo 12. A sabedoria habita com a prudência. O que é prudência? Prudência é calcular o impacto de uma decisão. Imagina se você calculasse o impacto de todas as decisões que você já tomou na vida. Vou investir um dinheiro. Vou me separar. Vou morar na América. Vou me mudar para tal lugar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se cada decisão que você tomou na vida, você parasse para calcular o impacto dessa decisão daqui a um tempo, certamente mais de 60%, 70% dessas decisões você não teria tomado. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se você conseguir olhar para frente, olhar para o futuro e parar para pensar em como você vai estar daqui a 2, 3 anos,
antes de tomar a decisão que você está por tomar, muita coisa nessa decisão você já muda. Muita coisa. Tem gente que não tem coerência em onde bota o dinheiro e o que espera do futuro. O que você espera do futuro? Eu espero ser uma pessoa muito próspera. Você vai ver como ela gasta o dinheiro hoje, não tem nada a ver. Não tem coerência com uma pessoa que quer ser próspera daqui a 2 anos. Ou seja, por você não calcular o impacto das suas decisões, teu dinheiro está vazando, teus relacionamentos estão vazando, a tua vida emocional está vazando, tua vida espiritual nem se fala, e aí começam os problemas, as incoerências da vida. E ter prudência é muito difícil. Primeiro, não está ligado à idade, está ligado à maturidade. Maturidade, ela vem com batalhas vencidas. Maturidade vem quando você decide aprender com teus erros. Quando você decide ser melhor do que era ontem. Maturidade, tem gente que tem 50 anos e não tem. Tem gente com 25 que já tem. Depende de como você interpretou os problemas que aconteceram na tua vida, as perdas que você teve nessa caminhada aqui na Terra. E somente com a maturidade você vai conseguir a prudência e vai começar a calcular as tuas decisões. Onde você vai botar teu dinheiro, com quem você vai se relacionar, com quem você pode ser amigo, quem você não pode ser amigo. Decisões que mudam destinos. Onde eu vou trabalhar, me mudo do país ou não me mudo, aceito essa proposta ou não aceito. Tem gente que está chorando porque perdeu uma oportunidade, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você perdeu uma oportunidade hoje, você continua sendo quem? Você. Perdi a oportunidade, pronto. Você perdeu uma oportunidade, mas continua sendo você do mesmo ponto que você estava. Agora, se você entrar numa oportunidade que não era tua, você começa a viver a vida de outra pessoa, fazendo outra coisa, e quando perceber que entrou na furada, já se passaram 10 anos, e você tem que fazer um caminho doloroso de volta. Então é melhor perder a oportunidade do que entrar numa oportunidade que não era tua. E só a prudência te ajuda a calcular o impacto dessas decisões. Faço ou não faço? Aceito ou não aceito? Vou ou não vou? Invisto ou não invisto? É hora ou não é hora? Ando com a pessoa ou não ando? Assino ou não assino? Fazem 2 meses atrás, eu recebi uma proposta muito forte, muito tremenda, de uma pessoa muito conhecida no Brasil. E ao olhar natural, aquele contrato que ele me deu era algo que qualquer um assinaria. Era algo, uma oportunidade, um privilégio. E a minha esposa falou assim, eu cheguei em casa feliz, você não vai acreditar, olha isso aqui. Ela falou, caramba, como isso aconteceu? Eu falei, Deus, quando eu já estava feliz, já pegando a caneta para assinar, ela falou assim, você leu? Eu falei, para que ler? Deus é bom, quando Deus bota na mão, é lindo. Porque qual é o problema das oportunidades? É que mexem com as tuas emoções, e quando as emoções te tomam, você perde a razão. E aí, para garantir, tu joga no colo de Deus. Foi Deus que mandou. Vai ser lindo isso. Aí eu parei para ler o contrato. Tinha uma cláusula que dizia que eu estava cedendo a exclusividade de tudo que eu fazia para a empresa dele. E aí eu mandei um e-mail para o advogado que ele me orientou. Falei assim, aqui essa cláusula diz que tudo que eu fiz... O que quer dizer com tudo que eu faço? Aí o advogado falou assim, você não sabe ler português? Tudo. Tudo é tudo. Tudo que você fizer é dele agora. Falei, ai meu Deus. Desculpa, Deus, que eu falei que era de ti. É o diabo! Estava tentando me confundir. Aí eu parei para calcular o impacto dessa decisão. Falei assim, quem sou eu daqui a 2 anos? Onde Deus pode me levar daqui a 2 anos? O que vai acontecer na minha vida, nos meus livros, nisso, naquilo? Quando eu parei para calcular o impacto da decisão, eu falei assim, ainda que seja uma mega oportunidade, um privilégio, mas isso aqui não é para mim. Mas quantas pessoas aqui assinaram contratos? Leva para qualquer área da tua vida. Não precisa ser para os negócios. Fizeram alianças.
andaram com pessoas, se comprometeram, sem calcular o impacto da decisão. E aí 2 anos depois você percebe, só que 2 anos são 2 anos, nunca mais volta atrás. Você tinha 30, agora tem 32. Tinha 40, agora tem 42. Né? Usando um exemplo mais real, o pastor Carlos tinha 60, agora tem 62. Quarto lugar, onde a sabedoria habita. Está em Provérbios. A sabedoria habita nos conselhos. A sabedoria habita na eternidade, não está disponível na terra dos viventes. A sabedoria, ela habita com a prudência, no silêncio. Ela habita com a prudência. E quarto, ela habita com os conselhos. Todo homem sábio, você quer reconhecer um homem sábio? Ele está passeando nesses 4 lugares. Ele está passeando com a vida espiritual, se conectando com a eternidade. Ele está no silêncio, ele está na prudência e ele só toma conselhos. Eu já cansei de falar isso aqui e vou repetir. Eu não me acho sábio o suficiente, inteligente o suficiente para tomar uma decisão sozinho. Hoje em dia eu não tomo nenhuma decisão sozinho. Porque eu sei o quanto vale você tomar uma decisão errada. O quanto vai custar. O como isso vai atrasar teu projeto de vida. O como isso vai acabar com o teu casamento, vai diminuir tuas finanças, vai afetar profundamente os teus relacionamentos, o teu ministério, a tua vida espiritual. Uma decisão errada. Então, sem sabedoria, nós vamos ficar estagnados. Tá bom, mas a sabedoria está no silêncio, está na prudência, está nos conselhos e está na eternidade. Ela é difícil de encontrar. Se fosse fácil, tinha um monte de sabichão por aí e estava todo mundo bem de vida. Porque se tem uma coisa que o sábio nunca é duro. Você nunca vai encontrar um sábio duro, um sábio perdido aí pela rua. Porque a sabedoria vale mais do que o ouro. Então, quem tem ouro quer comprar a sabedoria. Então, quando alguém reconhece a sabedoria em alguém, a galera do ouro levanta a sabedoria. Se eu tenho que fechar um negócio com essa pessoa que está me dando 10% a mais, ou com essa pessoa que está me dando 10% a menos, mas nele habita a sabedoria, é claro que eu vou fechar com a sabedoria. Às vezes você vai estar em desvantagem empresarial, mas por causa da sabedoria vão fechar com você. Às vezes você vai estar em desvantagem financeira, mas por causa da sabedoria vão escolher você para fazer negócio. Às vezes você vai estar em desvantagens na vida, seja ela emocional, sentimental, seja ela espiritual, física, o que for, mas porque vão reconhecer a sabedoria dentro de você, vão escolher você e você vai assumir os primeiros lugares. Porque isso é o que acontece com quem tem sabedoria. Desde Jó, onde nós lemos até Salomão, a sabedoria exaltou todo aquele que a tinha. Você não vê um sábio perdendo, você não vê um sábio apodrecendo, você não vê um sábio morrendo na miséria, e essa miséria aqui não é só financeira, a miséria espiritual, a miséria familiar. Agora, mais 3 pontos importantes para quem está anotando. Como Salomão alcançou a sabedoria? Isso aqui é muito forte, é muito profundo. Você sabe que Salomão morreu de uma forma muito estranha, né? Nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar outro dia sobre por que Salomão morreu do jeito que morreu. Mas para viver a vida extraordinária que ele viveu, ele buscou a sabedoria de 3 formas. A primeira nós lemos no primeiro dia que eu tive aqui, que eu falei só há 20 minutos, que eu li Provérbios 4. A primeira coisa, a primeira oportunidade, o primeiro lugar onde Salomão achou sabedoria foi na mentoria, nos conselhos de Davi, seu pai. Provérbios 4 diz que Davi passeava com Salomão pelo palácio quando ele ainda era pequenininho. Salomão era uma criancinha, Davi pegava pela mão dele e dizia: meu filho, busca a sabedoria. Mais do que papai já viveu muito,
fui herói de guerra, já fui pastorzinho de ovelha, já matei gigante, já cometi erro, já tive que fugir, já perdi trono, já ganhei trono. Olha, tudo que você imaginar, sou um homem segundo o coração de Deus, eu sou um homem experiente, estou velho, estou no final da vida, eu tenho toda a capacidade de dizer o seguinte, olha, Provérbios capítulo 4, versículo 7, a sabedoria é a coisa principal, vende tudo que você tem para comprar sabedoria, porque se você abraçar, ela vai te honrar, e se você exaltar, ela vai te coroar. Ou seja, a sabedoria, Salomão, sabedoria, Salomão, sabedoria, Salomão, sabedoria, Salomão. Primeiro passo foi a mentoria de alguém, porque você nunca vai saber o que pedir, presta atenção nessa profundidade, você nunca vai saber o que pedir se não for mentoreado para isso. Como assim saber o que pedir? Por quê? Em 2 Crônicas, em 2 Crônicas, Deus aparece para Salomão. 2 Crônicas, capítulo 1. Deus aparece para Salomão lá para os seus 14, 15 anos. Fala, Salomão, pede-me qualquer coisa. Eu sou Deus. Sou o dono da prata e do ouro. Sou o todo-poderoso. Me pede qualquer coisa que eu te dou. Qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa. O que você quer? Eu quero sabedoria. Só tem um problema, um jovem nessa idade não pede sabedoria. Um jovem nessa idade pede iPhone 6, pede viagem para Disney. Pede a garota mais bonita da escola. Somente alguém que foi mentoreado sabe o que pedir na hora certa. Quantas perguntas estratégicas já vieram sobre você e você não sabia como responder ou respondeu errado e até hoje você nem sabe reconhecer que aquelas perguntas eram planos de Deus para te levantar porque você errou e foi rebaixado? Porque não sabia o que responder. Por que não sabe o que responder? Por que você não sabia o que responder? Porque você nunca foi mentoreado para isso. Salomão foi mentoreado e a segunda coisa, pediu a Deus sabedoria. Então, ele primeiro passa pela etapa dos conselhos, da mentoria, depois ele passa pela etapa de pedir a Deus, que está dentro dos 5 pontos. Onde a sabedoria está? Nos conselhos e na eternidade. Ele cumpre os princípios. Ele vai nos lugares certos. Você nunca vai achar a sabedoria fora desses lugares. Então já vai nos lugares certos. Salomão foi no lugar certo. E por terceiro, está lá em Eclesiastes, diz, gastei minha vida observando e esquadrinhando a vida debaixo do sol. Salomão era um observador. Muita coisa você já era para ter aprendido, já era para ter amadurecido, mas você não observou, você não perdeu tempo investigando, esquadrinhando. Eu contei para vocês a história aqui do limpador de banheiro aqui de Congonhas, de uma experiência que eu tive no banheiro, de como aquilo me ensinou, que ele falou, não se deixe acumular sujeira, senão fica insuportável. Por isso que eu estou atrás de você, porque quando você sair, eu já vou sair limpando esse vaso. Porque se eu deixar, com 10 anos de experiência limpando o banheiro, se eu já aprendi, se eu deixar acumular, fica insuportável, eu não consigo nem trabalhar. Então, quando eu observei essa situação, rapidamente eu fiz uma aplicação para a minha vida, fiz uma aplicação para o meu casamento, uma aplicação para a minha vida financeira e cresci com o conselho de um limpador de banheiro. Quem não perde tempo observando, esquadrinhando, investigando, nunca amadurece, nunca cresce. Deus todo dia quer te ensinar. Você pode sair com 20, 30 informações novas todos os dias, se você investir tempo para observar as coisas que Ele está te mostrando. Ele já está te mostrando. Você que não quer esquadrinhar, você que não quer investigar, mas Ele já está te mostrando. É que às vezes você não quer aprender com alguém que está te servindo. É porque às vezes você só quer aprender com os reis da terra, e nem sempre você vai aprender com os reis da terra. Nem sempre você vai ter acesso a eles, porque só entra em palácios quem tem qualidade de estar diante de reis. E às vezes você acha que pode, mas não tem habilidade, não tem capacidade, ainda não está preparado para estar diante deles. Existe um processo que Deus está nos colocando, e esse processo acontece aqui na vida, está acontecendo hoje. E Ele vai nos ensinando no dia a dia, e cada oportunidade, cada conhecimento que a gente deixou passar e não aprendeu, é um dia menos que a gente deixou de crescer. Quantos anos a gente tem aqui na Terra? 80, 70, 90, no máximo? Quanto? Um dia vale muito. Um dia vale demais. Um segundo vale muito. Pergunta para alguém que conseguiu evitar um acidente no trânsito, o valor de um segundo. Vale muito.
Mas por que a gente não consegue valorizar isso? Porque não conquistamos ainda a sabedoria. Então a gente vive nossa vida do jeito que a gente quer. E quando tudo dá errado, ou quando tudo dá certo, a gente coloca a glória ou a culpa em alguém e continuamos a nossa vida. Abre tua Bíblia, porque nós vamos ler agora algo que vai lhe ajudar muito. Depois que você entendeu os 4 lugares onde a sabedoria está, vamos recapitular comigo? Primeiro lugar, quem lembra? Está na eternidade. Você tem que se conectar com Deus para chegar nela. Segundo lugar, onde a sabedoria está? No silêncio. Quem aqui se compromete a falar menos a partir de hoje? Está todo mundo comprometido mesmo? E quando estiver nervosinho, vai conseguir segurar? Segura! Sabe que você pode levar uma maquininha de choque, fica na tua mão? Quando você ficar nervosinho, você dá um choque em você e segura. Segundo, no silêncio. Terceiro lugar onde a sabedoria está? Na prudência. Não tome mais nenhuma decisão sem calcular o impacto dessa decisão. O que vai acontecer? Se eu me mudar agora de país, como é que vai ser daqui a 2 anos? Como é que vai estar a minha vida financeira? E se eu quiser casar? E aquilo? E se isso? E aquilo? Começa a calcular, começa a desenhar o teu futuro em cima de cada decisão, por menor que ela seja. Às vezes, pequenas decisões podem mudar tudo lá na frente. Pequenas decisões podem mudar tudo lá na frente. Você precisa ter certeza das coisas. Muita coisa na minha vida mudou porque eu estava sentado no lugar certo, na hora certa, escutando a pessoa certa. Às vezes você pensa assim, fico aqui nessa igreja ou não fico? Deus está em todo lugar. Aprenda isso. Deus está em todo lugar, mas o que Ele quer para você está só no propósito de Deus. Onde é que está o teu propósito? Então, Deus você pode encontrar em qualquer lugar. Agora, o teu propósito, a direção da tua vida está em um lugar. Você precisa encontrar isso. Depois nós falamos sobre os três passos para Salomão adquirir sabedoria. O primeiro foi a mentoria e os conselhos do pai. O segundo foi pediu a Deus. E o terceiro foi observar e esquadrinhar as coisas. Então, presta atenção. Eu quero crescer em sabedoria a partir de hoje. Ótimo. Então, você vai fazer 3 coisas. Você vai primeiro achar conselheiros para a tua vida. Conselheiros, eles não são bons em tudo. Então, você vai começar pelas áreas que você está pior. Onde é que você está pior? Pastor, eu estou em tudo mesmo. Estou pior em tudo. Estou ruim mesmo. Aí, eu tenho que pegar uns 20 conselheiros aí para dar um jeito em você. Mas vamos supor que, graças a Deus, aqui não tem. Mas supor que é na vida financeira. Você está com um problema financeiro. Graças a Deus, aqui não tem essas coisas. Mas vamos supor que tivesse. Um exemplo. Você tem que achar mentores, conselheiros que sejam bons nessa área. Hoje eu tenho alguns mentores na minha vida e um deles é só para finanças. Quando eu tenho que tomar uma decisão de investimento, faço ou não faço, assino ou não assino, gasto ou não gasto, invisto aqui, bota ali, bota aqui, eu ligo para ele. Porque eu preciso de alguém que entenda de dinheiro, que entenda mais do que eu, que tenha vivido mais do que eu, que seja mais experiente do que eu, que seja mais vitorioso nessa área do que eu, para chegar e falar, faz assim. O conselho, presta atenção, não é uma decisão ainda, é só um conselho. Não quer dizer que tudo que meu mentor fala eu vou fazer. Mas ele me dá um conselho, que já conta muito, eu analiso, oro, levo para outros conselheiros, passo pelo meu pai, passo por algumas pessoas, e até que eu chego a definir. A decisão é sempre tua. Mas os conselhos e a mentoria vai te ajudar muito a encontrar sabedoria. Segundo lugar que ele foi pedir a Deus. Se você não pede a Deus todos os dias sabedoria, você não vai ter. E terceiro, comece a observar as coisas que Deus coloca todo dia para você aprender. Se todo dia você parar para observar as pequenas coisas da tua vida e começar a esquadrinhar, investigar essas coisas, você vai crescer muito. Às vezes você escuta uma palavra, fala, não sei que palavra é essa não. É que estranho, e passa. Às vezes aquela palavra era para você investigar. Deus queria falar alguma coisa contigo naquela palavra. Mas você não consegue observar o teu dia a dia, você não consegue esquadrinhar as coisas. E quando você alcança a sabedoria, quando um homem, uma mulher alcança um nível de sabedoria, a primeira coisa que ele se torna, que é o assunto de hoje, ele se torna um nobre.
Isaías 32 diz, os nobres projetam coisas nobres. A nobreza não está no dinheiro que você tem, está no nível de sabedoria que você adquiriu. E posso falar uma coisa, as portas nunca se fecham para quem é nobre. Os profissionais nobres têm sempre os melhores clientes. As igrejas nobres têm sempre as melhores ovelhas. Um líder nobre tem sempre os melhores liderados, porque a nobreza atrai quem é bom. E quem não é bom nem consegue andar perto da nobreza porque fica ofendido com os nobres. Você vai reparar que quando você começa a enobrecer, quando Deus começa a te enobrecer, as pessoas que andavam contigo antes começam a falar mal de você. Ela fala, fulano mudou. Claro, ele queria que você fosse o mesmo fulano de 20 anos atrás, que não tinha nada, que falava mal de todo mundo, que partilhava das mesmas piadas indecentes que ele. Esses dias eu estava refletindo num exercício que falava assim, ó, pensa, escreve o nome de 5 amigos de infância que você lembra. Como eu tive muito amigo de infância, eu lembrei rapidamente de 5, anotei. Agora compare sua vida com a deles. Quando eu parei para fazer isso, foi um baque. Porque eu fui ver onde eles estavam. Alguns eu tinha contato, outros eu achei pelo Facebook. Falei, é claro que eles não vão conseguir andar comigo. É outra realidade. Eu enobreci. Eu não enobreci porque eu sou bom. Eu não enobreci porque eu sou especial. Eu enobreci porque eu busquei ser nobre. Com conselhos da sabedoria. 5 principais que eu vou compartilhar com você agora. Os 5 conselhos que Salomão deixou para todo mundo que quer enobrecer. Quer ser nobre na terra. Deixa eu falar, qual é a vantagem da nobreza? A vantagem da nobreza, primeiro, é que as pessoas te veem diferente. Você chega para propor um negócio, tem 3 concorrentes, ele bota o olho em você e fala, é você. Porque ele vê a nobreza em você. Segundo, não estou falando em ordem de importância, tá bom? Você vai evangelizar alguém, você quer falar de Jesus para alguém. Como é que você vai apresentar o projeto mais nobre do mundo não sendo um nobre? Não está conseguindo pagar a conta de luz e quer falar que Deus é próspero. Tua família está um inferno e tu está tentando convencer o vizinho para a igreja. Pô, o cara está maluco, rapaz, eu estou aqui bem. Se você não for nobre, até para pregar o evangelho vai ficar difícil. Porque a primeira coisa que você se torna quando faz parte do evangelho, você se torna filho do rei. E não existe príncipe que não é nobre. Você é príncipe, você é princesa, e a nobreza agora corre nas suas veias. E você vai ter que se adaptar a isso. Agora, o que acontece se você... O que aconteceria se você recebesse uma notícia agora? Você. Ele. Você está doida, né, para dar uma... Mas é ele. Eu, não. Você recebe uma notícia hoje. Chegou uma carta dizendo que se enganaram-se lá na Inglaterra e o príncipe William não é o verdadeiro príncipe. Você é o verdadeiro príncipe. Tá bom? Já pensou até no carro que vai comprar. Ai, meu Deus. Então, ele agora vai ter que pegar um avião e vai ter que ir lá para Londres. Primeira pergunta que eu faço, ele vai ficar à vontade quando ele entrar naquele castelo? Mas tem um jeito dele se tornar nobre. Qual é o único jeito que você vê? Me falem vocês. Qual é o único jeito que vocês veem dele se tornar um nobre a ponto de estar num castelo real de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um mês para o outro, de um tempo para o outro? Hã? Tutor, muito bem, conselheiros. Hã? Vai ter que observar tudo que nós falamos aqui, pessoal. Vou te adiantar porque eu estou vendo que hoje não está a fim de conversar. Então, vou te adiantar logo o assunto. Vou logo para o final, para o bom. As 5 coisas que eu falei é o que ele vai ter que fazer para se tornar pobre. Pobre não, nobre. Pobre ele já está. Ai, meu Deus, pobre ele já está, Deus, é nobre. Olha só, ele vai ter que... Meu Deus. Ele vai ter que observar. Tem coisa que ele só vai aprender observando. Às vezes o tutor que vão colocar para ele lá
vai falar coisas que ele não vai entender. Porque é difícil você entender uma coisa que você nunca viu. Então o tutor fala e não tem sentido. Mas às vezes ele vai estar comendo e vai ver como a pessoa pega no garfo. Quando o rei chega, como ele se posiciona, ele vai aprendendo na observação. A observação te ensina a nobreza. Esquadrinhar, investigar as coisas te ensina a nobreza. O tutor, o mentor, os conselhos te ensinam a nobreza. Tudo que nós falamos aqui te ensina a nobreza. Mas Salomão deixou 5 conselhos principais. E eu quero apenas mais 20 minutos para concluir. Quem me dá só 5 minutos, pelo menos? 20? Tá bom, então. Então abre comigo. Hoje eu vim para pregar 3 horas, mas vou pregar 1 hora só porque vocês não estão querendo nem me responder hoje. O que está acontecendo? No silêncio da sabedoria. A sabedoria habita com o silêncio, está certo. Eu estou aqui, a bola de inocente. Muito boa, isso aí foi... É verdade. Abre em Provérbios 22, 29. Mas vamos abrir rápido. Diz assim: vês um homem, perito no que faz, na versão que vocês estão lendo aí na tela, viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, e não permanecerá entre os de posição inferior. Versão King James diz o seguinte: viste um homem especialista no que faz, ele vai ser colocado entre reis e não entre a plebe. Ponto número 1, se você quiser se tornar um nobre, vai ter que ser o melhor no que faz. Não existe uma pessoa que é o melhor no que faz e não está andando entre os melhores também, entre os reis. Eu não sei qual é a tua profissão, eu não sei do que você vive, eu não sei do que você faz na vida, mas uma coisa eu sei: se você quiser, após ter adquirido a sabedoria, começar a entrar no caminho da nobreza, você vai ter que ser o melhor no que faz. As pessoas vão ter que olhar para você, você pode ser o que for. As pessoas vão ter que olhar para você, não, é só com ele que eu faço, ele é o melhor. As portas se abrem para quem é especialista. E a Bíblia é muito profunda e chega até a ser segregador o que ela fala. A quem é especialista no que faz vai andar com os reis e não com as pessoas de posição inferior. Ela que está separando, é a Bíblia que está separando, não sou eu. Quer dizer que você vai ser colocado entre reis, entre os melhores. Você vai comer na mesa no palácio. Mas tem que ser bom no que faz. O que você faz? É palestrante? Aprende a falar direito. Aprende a se comunicar. Eu sou engenheiro. Você é o melhor engenheiro? Não, tem muita gente melhor do que você. Então não fala que é filho de Deus até ser o melhor, não, para não queimar o nome do papai. Seja o melhor no que você faz. Quem não se converte na mão do melhor, gente? Se a gente levar só para o lado espiritual, já é uma outra pregação. Quando você é o melhor no que você faz, você abre a boca para falar de Jesus, você sai na mídia. Agora, se você é só um qualquer, um engenheiro qualquer, um advogado qualquer, um médico qualquer, um torneiro mecânico qualquer, um pedreiro qualquer, outro qualquer coisa, qualquer o que você fala não tem sentido. As pessoas não estão aí. As pessoas escutam o melhor está passando na televisão. Você vê que hoje à noite, com certeza, vão falar da economia do país. Está no processo do impeachment, não sei o quê. Aí vai aparecer uns economistas falando. Quem são esses economistas? O Jornal da Globo fez uma pesquisa. Quem são os 3 melhores aí? Fulano, ciclano, bota para falar. Vai aparecer no Jornal da Globo hoje. Os melhores. Vão ser colocados entre os reis e não entre a plebe. Se a gente está andando entre a plebe, com as pessoas de posição inferior, e presta atenção que isso aqui a gente está falando... Esses dias eu postei mais ou menos isso assim. Escolha bem quem você anda, porque você é a média das pessoas que andam. Sempre tem um espiritual que para botar, né, um versículo. Aí botou um versículo lá. Mas a Bíblia diz que nós temos que preferir uns aos outros em honra e honrar o próximo e não sei o que. Falei, tudo bem. Vamos lá. Aí eu tenho que parar para escrever um texto para a pessoa. A gente está falando aqui de crescimento para a nobreza e não de salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, você fala com qualquer um. Você para ali com... É nossa obrigação parar com o mendigo e evangelizar, pô. Lógico. Não vou te evangelizar porque eu sou nobre, eu só ando com os nobres. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte: para você crescer,
em sabedoria e em nobreza, você vai ter que se conectar com pessoas que vão te ensinar isso. E, geralmente, as pessoas, como a Bíblia fala, de posição inferior, não vão te ensinar nada. Você que vai ter que servir. Então, quando você quiser servir as pessoas, aí você vai nas pessoas de posição inferior e ajuda financeiramente, com educação, com um projeto social, um projeto educacional, com o que você quiser. Agora, quando você quer crescer, não é com elas que você vai. Quando você quiser entrar em lugares maiores, mais altos, não é com elas que você vai. Você vai procurar as pessoas que estão dentro desse perfil. Segunda coisa, Provérbios 22. São 3 coisas agora. Provérbios 22. Diz assim, Provérbios 22. Mas vale um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro. E o ser estimado, nessa versão, diz, é melhor do que a riqueza e o ouro. Mas vale ter um bom nome. Se tem uma coisa que o nobre tem que manter, é um nome. Sabe por quê? Para quem é empresário aqui? Quem é empresário aqui? Empresário, empreendedor. Levanta a mão aí. Ok. Deixa eu falar uma coisa para vocês que são empresários. Para quem é empresário e tem um bom nome, o que menos importa é o produto que ele está vendendo. Se você hoje está vendendo tijolo, quebrou, se arrebentou, o mercado virou, não dá mais para vender tijolo. Se você for vender paçoca, todo mundo vai comprar paçoca contigo. Porque para quem tem um bom nome, o que menos importa é o produto. As pessoas compram em quem tem confiança. As pessoas exaltam quem tem certeza que não vai falhar no meio do caminho. Você precisa começar agora a reverter o teu nome. Como anda o teu nome? O que falam de você quando você sai da rodinha? Se pesquisarem sobre você, o que vão encontrar? Não importa o teu passado, aí que está a boa notícia. Não importa o que você já fez, importa o que você vai fazer hoje. Ah, mas é que meu passado é terrível. Ótimo, começa a consertar, pessoa por pessoa. Ou você quer ter um bom nome sem passar vergonha? Quer ter um bom nome sem passar por constrangimento? Não tem como, não. Se teu passado é triste, vai ter que procurar um por um, pedir perdão. Se está devendo, vai ter que pagar. É assim. Não tem jeito, não. Vai ter que passar por esse constrangimento, mas em compensação, lhe garanto, você limpa nome. E com nome, e um bom nome, vale mais do que o ouro. Ou seja, as pessoas vão confiar mais no que você fala do que com o dinheiro que você bota na mesa para dar um sinal. Porque todo nobre, toda pessoa que está rumo à nobreza, toda pessoa que alcançou a sabedoria, ela tem bom nome. O nome dela vale mais do que o ouro. E ser estimado vale mais do que prata e ouro. Sabe o que é ser estimado? É o que as pessoas falam pelas suas costas. Você saiu daquela roda ali. Estava aqui eu, Belucci, o fulano, Ronaldo, o pastor Calel, está todo mundo aqui. Aí o apóstolo sai. Quando o apóstolo sai, a gente... Tu viu o apóstolo? Isso que a gente vai falar agora, que ele saiu, é o que vai demonstrar a estima dele. Não vai falar, não, esse apóstolo fala muito, meu Deus, não sei o quê. Ou a gente vai falar, rapaz, já pensou nossa vida sem esse cara? O que as pessoas falam quando você dá as costas? Terceiro e último ponto. Provérbios 13, 18. Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Olha só, isso aqui está na Bíblia, tá, pessoal? Pobreza e afronta. Quem aqui gostaria de ser pobre, levanta a mão. Não, só ser pobre não, ser pobre e afrontado ainda. Porque só ser pobre, desgraça de pobre é pouco, tem que ter uma afronta ainda para deixar com raiva. Alguém gostaria? Acredito que não. Ok. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Então é um conjunto de coisas que eu vou falar nesse terceiro ponto aqui.
Primeiro, instrução. Se você não está debaixo de instrução, a pobreza e a afronta são candidatos à tua vida, a dominar a tua vida. Que instrução? Instrução daquilo que você faz. Instrução emocional para lidar com a emoção. Instrução financeira para lidar com finanças. Instrução matrimonial, se você é casado. Instrução espiritual para se desenvolver na vida espiritual. Instrução para saber o próximo passo. Você precisa se submeter às instruções. Segundo, e o que guarda a repreensão será honrado. Por quê? Todo homem, toda mulher que não está debaixo de repreensão, certamente está no erro, porque é impossível acertar sozinho. Nessa vida é impossível acertar sozinho. Se você não tem alguém que te instrui e repreende, é claro que você está errando. E se você ainda fica nervosinho ou com complexo porque alguém te chama atenção, você ainda precisa crescer muito, muita instrução emocional. Porque, ai de mim, se eu não tivesse gente para me repreender, hoje jamais eu estaria aqui, eu estaria fazendo o que desse na minha cabeça. Sou ser humano igualzinho a vocês. Se eu não tenho alguém para me instruir, para me repreender, provavelmente eu não estaria aqui. Porque quantas vezes eu já estava à beira de errar em alguma coisa e alguém me repreendeu. Meu pai me repreendeu, meu pastor me repreendeu, meus mentores repreenderam. E a gente odeia a repreensão, a gente fica nervoso, a gente quer parar de falar. Primeiro que a gente fala, com certeza está com inveja. A gente quer sempre arranjar uma boa desculpa sobre o porquê a pessoa está nos repreendendo. Porque a gente não aceita a repreensão. É claro que para te repreender, tem que ser uma pessoa que tem autoridade espiritual sobre você, uma pessoa que você decidiu se submeter, uma pessoa que viveu mais do que você, tem mais experiência, uma pessoa que te ama. Porque senão ela vai te repreender na raiva e não no amor. Porque quando a gente erra, a gente deixa as pessoas com raiva. E se a pessoa não nos ama, ela não mede a repreensão. E vai na raiva mesmo. Mas se você seguir esses 3 pontos, ser bom no que faz, ter um bom nome e amar a instrução e a repreensão, prepare-se. Porque a nobreza vai te tomar. Qual é o seu nome? Voltando ao teu exemplo. Se o Gustavo volta lá para o castelo, se ele não amar a instrução e a repreensão, qual é a chance dele virar um príncipe de verdade? Porque todo dia vão ter que te bater. Todo dia falam, não, cara, pô, não te falei ontem que não é assim. Todo dia vai ter que ter repreensão, senão não tem como você ser nobre. Não tem como você deixar o antigo estilo de vida que você levava, e agora se tornar uma pessoa melhor sem repreensão. A repreensão não é boa. A repreensão nos deixa constrangidos. E a gente quer fugir das únicas coisas que nos fazem crescer. A gente quer fugir de problema e problema nos faz crescer. A gente quer fugir de repreensão e repreensão nos faz crescer. A gente quer fugir da instrução porque a gente acha chato ficar ali sendo instruído, mas é o que nos faz crescer. Sabe o que a gente quer? A gente quer o prazer imediato, que é o que nunca nos faz crescer. A gente quer a satisfação temporal, que é o que nunca nos faz crescer. E é por isso que a gente vai deixando a vida levar, porque a gente simplesmente não quer pagar o preço do crescimento, o preço da sabedoria, o preço da nobreza. No seu trabalho, na sua família, na sua vida espiritual, você pode ir muito, mas muito mais longe do que você já viveu até hoje. O que está por vir, eu vou recorrer a Jó. Jó, o primeiro versículo que a gente leu, o primeiro livro que a gente leu aqui. Ele diz o seguinte, um dos seus amigos, no final, Jó estava todo arrebentado, depois de ser o homem mais rico da antiguidade. Um dos seus amigos fala, o teu primeiro estado vai parecer pequeno em relação ao teu segundo estado, a como você vai terminar. Voltando à palavra de semana passada, o teu fim vai ser muito melhor do que o teu começo. Amém. O que vai acontecer na tua vida a partir de hoje, porque essa campanha ela está ativando coisas muito internas em você. Tesouros escondidos começarão a aparecer em você. E os resultados que vão começar a acontecer na tua vida, vai parecer com que tudo que você viveu de bom até hoje parece pequenininho. Fala, caramba, eu achava aquilo bom. Eu achava que eu ganhava bem.
E eu achava que estava bom aquilo. E eu estava conformado com aquilo, sem saber que o teu último estado vai ser muito melhor do que você viveu até hoje. Vai ter muito mais paz, porque a sabedoria traz paz. Por que traz paz? Porque quando você não erra na decisão, quando você escolhe bem com quem anda, o que pode tirar a tua paz? Você tem que estar preparado para viver, não é só um tempo de prosperidade a partir de agora, não. É um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de mansidão, um tempo onde você vai ver resultados, frutos do teu trabalho. Quem acha aqui que trabalha muito? Fala, eu trabalho muito. Levanta a mão quem acha que trabalha muito. Trabalha bem, faça a minha parte. Meu Deus, estou só 30%, 20% da igreja trabalha. O resto faz o quê, gente? Me ensina. Me passa o contato. Agora, outra pergunta. Quem acha que trabalha muito, mas acha que os resultados não são compatíveis? O resultado não bate. Trabalho muito e o resultado não é compatível. Levanta a mão. Olha só. Tem mais gente que levantou a mão que o resultado não é compatível do que gente que levantou que trabalha. Isso que está me assustando. Agora, olha só. A gente trabalha e no final vê que os resultados não são compatíveis. Sabe por que o resultado não é compatível? Porque a única coisa que muda nossos resultados é o nível de sabedoria que a gente tem para lidar com as coisas. A sabedoria, eu expliquei aqui já, é uma rede infinita de informações e conhecimento. Se você está conectado a essa rede infinita de conhecimento e informações, você começa a ter respostas que ninguém tem. Quer ver? Só para você ver como é que a sabedoria está na eternidade, ela já vê futuro. Jessé chega para Davi ainda estava cuidando de ovelha nessa época, fala assim, Davi, vá lá na frente de batalha e entrega pão e queijo. Pão para os seus irmãos e queijo para os comandantes. Ele vai lá, entrega pão, obedece o pai, entrega o pão para os irmãos, o queijo para os comandantes, os irmãos começam a falar, o que você veio fazer aqui? Você sempre vem aqui querendo ver as coisas, começa aquela briguinha de irmão. De repente ele vê uma oportunidade, ele vê Golias ali e fala, o que vão dar para quem pegar esse gigante aí? Ó, vão dar a filha do rei, vão dar dinheiro, vai ficar rico, vai isentar a casa do pai de impostos. Eu vou então, quem é esse circunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Ele vai, pum, mata Golias, arranca a cabeça de Golias, pá. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Responda-me se for capaz. Quem mandou Davi matar Golias? Te dá mais 5 segundos. Quem mandou Davi matar Golias? Quem mandou? Ninguém. O pai mandou? A autoridade espiritual da vida dele naquele momento era o pai. O pai mandou ele fazer o quê? Entregar pão e o queijo. Ele foi e entregou. Foi de entregador. Entregou tudo direitinho. O rei, que era a autoridade que poderia revogar a autoridade do pai, mandou? Não. Ao contrário, falou assim, não vai. Você é muito fraco. Você é ruivo de bela aparência. Aí o Davi, mas eu posso ir. Então pelo menos bota essa armadura, porque assim você vai morrer. Nem a armadura ele conseguiu vestir. Falou, não posso, vou assim mesmo. O rei não mandou. Terceiro, a outra autoridade que poderia revogar a autoridade do pai e do rei, Deus. Deus mandou ele matar Golias? Davi, livre Israel dessa afronta. Mate o gigante Golias. Mandou? Não. Davi foi ainda assim e mandou. E matou Golias. Agora, em Lucas capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte. Isso aqui tudo, eu vou te explicar o poder da sabedoria, como as coisas vão mudar na sua vida. Porventura, dá graças ao tal servo, Lucas capítulo, isso, está aí já, 17, 9. Dá graças ao tal servo, porque fez somente o que lhe foi mandado. Isso aqui é o Jesus falando. Não é profeta, não é um apóstolo, é o próprio Jesus falando isso aqui. Ó. Porventura você vai dar graças, vai dizer obrigado a um servo que fez somente o que tinha que fazer? Creio que não, Jesus falando. Versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ou seja, quando você obedecer tudo que teu pai mandou, tudo que tua mãe mandou, tudo que teu patrão mandou, tudo que o pastor mandou, quando você fizer tudo certinho que te mandaram fazer, você pode bater no peito e falar, cheguei na categoria de inútil, eu consegui.
porque eu fiz certinho o que me mandaram fazer. Isso aqui é uma regra que Jesus ensina 1000 anos depois da batalha de Davi e Golias. Como é que Davi sabia que tinha que fazer mais do que era pedido se esse mandamento veio 1000 anos depois? Porque a sabedoria não está disponível na terra dos viventes. Quem tem sabedoria está à frente do seu tempo. Quem tem sabedoria sabe o que fazer, ainda que um princípio nem tenha sido ensinado ainda. Quem tem sabedoria está conectado a uma rede infinita de informações. Quem tem sabedoria tem conhecimento que poucos têm. Davi pensou o seguinte: eu vou levar pão, eu vou levar o queijo, eu vou obedecer. Ele não desobedeceu, porque ele não quebrou o princípio, mas eu vou fazer mais do que eu fui mandado. Eu trouxe uma sacola de pão, mas eu vou voltar com uma sacola com cabeça de gigante e serei exaltado em Israel. No outro dia ele já estava no palácio, porque só entra em palácios, eu vou repetir, quem tem qualidade para estar diante de reis. E os reis só colocaram os olhos em Davi, porque ele fez mais do que foi pedido. E ele fez mais do que foi pedido, porque apesar de ser jovem, já possuía sabedoria para saber o que fazer. Eu quero orar. Eu quero orar primeiro pelas pessoas que durante a ministração dessa palavra conseguiu identificar na tua... Presta atenção nisso, para não vir qualquer um. Presta atenção. Somente as pessoas que durante a ministração da palavra conseguiram identificar um problema que você estava vivendo ou viveu, ou algo que você está prestes a viver, ou está passando agora, que você identificou que era por causa de um desses princípios que você estava quebrando. Você identificou, quando a gente estava ministrando, o Espírito Santo falou, viu? Era isso. Se você é uma dessas pessoas, corre aqui na frente que eu preciso orar por você, porque a tua sorte está mudando hoje. Você só muda o que identifica. Se você identificou, é porque Deus vai começar um processo de transformação em você. E os resultados vão começar a chegar na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em tudo que você fizer. Se você é uma dessas pessoas, corre para o altar agora. Espírito Santo, Tu és tremendo, Senhor. Ajuda-nos a Te buscar no silêncio, na prudência. Ajuda-nos a encontrar-Te, Senhor, na sabedoria dos conselhos. Queremos ir mais rápido e mais longe. Não queremos mais ficar no mesmo lugar que estamos. Não queremos, Senhor, mais continuar no mesmo nível que estamos. Nós queremos que tenha um crescimento para a gente vindo. Nós queremos que as nossas decisões serão assertivas. Nós queremos que não precisaremos mais recalcular a rota e voltar 10 anos atrás para resolver problemas. Queremos que está chegando um tempo de avanço para nossas vidas. E durante a ministração da palavra, identificamos algumas coisas que erramos e não poderíamos ter errado, Senhor. Acima de tudo, queremos primeiro Te pedir perdão. Perdoa-nos os nossos erros. Perdoa-nos, Senhor, porque tomamos decisões precipitadas. Senhor, porque movidos por interesses, Senhor, escusos, interesses que não agradavam a Ti, acabamos fazendo coisas, permitindo coisas, aceitando coisas que não éramos para aceitar. Mas hoje, quebrantados no Teu altar, Tua palavra diz que Tu não resiste um coração quebrantado e contrito. Então, quebrantados no Teu altar, Te pedimos perdão e dizemos, queremos sabedoria. Porque o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. E esse povo vai ser um povo sábio e inteligente, um povo que vai odiar o mal, um povo que vai amar o temor do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Realmente, Senhor, Tu és o nosso maior valor. Nós sabemos que a sabedoria não pode ser comprada com dinheiro, não pode ser comprada, Senhor, com topázio da Etiópia, nem com ouro puro de Ofir. Senhor, a sabedoria não está à venda com dinheiro humano. Nenhuma moeda dessa terra consegue comprá-la. Mas o melhor disso tudo é que o nosso Pai, o Deus que nós servimos, pode nos dar liberalmente, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 5.
Por isso nós te pedimos, Senhor, em união, em unidade nessa noite, dá-nos sabedoria, porque nós queremos crescer. Dá-nos sabedoria porque nós queremos sair do estágio que estamos. Dá-nos sabedoria porque cadeias serão quebradas na nossa vida. O nosso entendimento vai expandir. A nossa mente vai ser ampliada. Oh Deus, nós não ficaremos presos, Senhor, nos pensamentos mesquinhos, na dureza da nossa mente. Voltaremos a sonhar. Voltaremos a projetar, a planejar, e todos os projetos darão certo, porque os nobres projetam coisas nobres. Prepara teu povo, Senhor, para crescer infinitamente mais do que eles chegaram até hoje. Dá um espírito de administração, porque o que tu estás trazendo sobre esse povo é coisa grande. E não se administra coisas grandes sem espírito de administração. Dá um espírito de excelência, sabedoria e inteligência, para que eles nunca mais percam aquilo que tu tens confiado na mão deles. Tantas coisas tu já colocaste na mão deles e eles deixaram escapar, Senhor. Isso não vai mais acontecer. Quantos relacionamentos, quantas oportunidades de negócio, quantas finanças, quantas vidas, quantas coisas chegaram na mão desse povo e eles deixaram escapar. Nós deixamos escapar. Senhor, perdoa-nos. E fazemos uma aliança no altar contigo que isso não acontecerá mais, porque a sabedoria vai nos guiar. Nos submetemos à instrução e à repreensão. Crescemos em ti e contigo nessa noite. Dizemos que todo mal será retirado da nossa vida. Começa agora silenciosamente a pensar em tudo que você tem que arrancar da tua vida hoje, porque a inteligência é apartar-se do mal. Se tem mentira, se tem calúnia, se tem maus pensamentos, começa a arrancar agora. Fala, Senhor, tira isso da minha vida, porque eu serei um homem e uma mulher inteligente, um homem e uma mulher sábio. A sabedoria e a inteligência do Senhor vão alcançar minha vida e os resultados começarão a chegar. Vocês serão homens e mulheres de resultados. Essa igreja será uma igreja de resultados. Nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Tudo aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês para sonharem vai se realizar. Não por causa do capricho humano, mas por causa da sabedoria de Deus que te toma agora. A inteligência dos céus que começa a governar tuas decisões agora. Todos os teus projetos, todos os teus planos estarão debaixo do governo da sabedoria e da inteligência de Deus. Nos conectamos a ti, Senhor. Nos conectamos a essa rede, Senhor, de informações, de conhecimento, essa rede infinita que é a sabedoria. Nos conectamos a ti, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Teu nome seja glorificado sobre todo nome. Nos coloque num nível muito maior do que chegamos aqui. Queremos sair daqui com estratégias. Você que precisa de uma estratégia para a tua vida, seja na empresa, em casa, no casamento, você está precisando de uma estratégia para resolver alguma situação, levanta a tua mão que eu vou orar sobre você agora. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que precisam de uma estratégia, que a sabedoria e a inteligência agora tome a vida deles. Dá uma estratégia para que eles saiam dessa situação. Dá uma estratégia para que eles criem essas situações. Dá uma estratégia para que os planos e projetos se concretizem. Dá uma estratégia ao teu povo, uma estratégia inteligente, uma estratégia sábia, na qual o inimigo não vai entender, na qual os inimigos ficarão confundidos. Dê sabedoria e inteligência ao teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor, aplauda aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Pode voltar para o seu lugar.